a Roma, a igreja começou a ser estabelecida em várias partes do império e ela começou a pregar o evangelho. E naquele momento do início da igreja, a igreja enfrentou forte perseguição. Porque tudo que realizamos para Deus, nós não podemos pensar de que não vai haver uma perseguição, porque estamos lutando contra forças espirituais. É claro que a perseguição veio por parte dos homens, mas porque não estava satisfeito o mundo espiritual contra Deus, que a igreja se levantasse e que pregasse, e o inimigo das nossas almas não estava satisfeito com isso. Logo, a igreja sofreu forte perseguição. Num primeiro momento, a igreja sofre perseguição dos próprios judeus. Esse é um quadro falando sobre, retratando a queda de Saulo no caminho de Damasco, porque o próprio Saulo é instrumento de perseguição contra a igreja. Ele mesmo chega a dizer que não é digno de muita coisa porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele tinha carta branca dos sacerdotes para perseguir a igreja, prendeu alguns, e inclusive nesse quadro aqui está relatado também, apresentado o apedrejamento de Estevão. E o apóstolo Paulo, a história bíblica diz que aqueles que o apedrejaram depositaram as suas vestes aos pés de Saulo. Ou seja, ele estava ali assistindo aquilo, coordenando aquele trabalho, tanto no apedrejamento de Estevão, quanto indo para Damasco para prender crentes, para persegui-los. Perceba que no primeiro momento, a perseguição que a igreja enfrenta é uma perseguição dos judeus. O próprio apóstolo Paulo, depois de convertido, vai sair pregando nas cidades, e aqueles que se levantam contra ele, em Derbe, em Listra, em Icônio, em Éfeso, os que se levantam contra o apóstolo Paulo são os próprios judeus. Eles é que perseguem o apóstolo Paulo e perseguem a igreja no seu nascedouro. Mas logo depois, pouco tempo depois dessa perseguição inicial pelos judeus, a igreja também sofre perseguição pelo Império Romano. Os romanos passam a perseguir a igreja. E aqui está um quadro muito conhecido de Leon Jerome, que representa a última oração dos mártires cristãos. Aqui nós temos um coliseu, nós já temos cristãos aqui em fogueiras, sendo queimados, e temos outros cristãos que estão sendo entregues às feras, que estão saindo aqui para atacar os cristãos. E os cristãos foram perseguidos das mais diversas formas, queimados, crucificados, apedrejados, entregues às feras. E quando lemos o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós podemos ver essa perseguição já sendo anunciada. Ele fala de homens que foram perseguidos, que saíram pelos valados, que foram cerrados ao meio. Aquilo que aconteceu com aqueles homens de Deus do passado, também aconteceria com a igreja no futuro, e ser crente nessa época era algo muito difícil. Ser crente não era fácil, não era uma brincadeira engraçada inventar de ser crente e ser perseguido e morrer, tomar todos os seus bens e passar por tantas perseguições que a igreja passou. Todos os apóstolos, com exceção de João, que aliás também enfrentou perseguição, mas todos os demais morreram sob o ataque dessa perseguição à igreja. Não só Estevão como o primeiro mártir, mas logo em seguida nós temos Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, que é decapitado por ordem de Herodes, e Herodes, vendo que agradava ao povo isso, mandou prender Pedro também para matá-lo. Foi a oração da igreja que moveu a mão de Deus, que enviou o anjo até a prisão e retirou Pedro dali. Porque naquele momento não era a hora de Pedro morrer, porque ainda tinha muita coisa para fazer. Mas mais na frente,
muitos anos depois, já bem idoso, ele também foi crucificado. Diz a tradição que foi crucificado de cabeça para baixo. E o apóstolo Paulo também foi perseguido e morto pelos romanos, sob a mando de Nero, e todos os outros apóstolos também passaram por isso. O apóstolo João, que não morreu da perseguição, mas Eusébio conta no seu livro História Eclesiástica que ele foi preso sob o comando de Domiciano e foi mandado ser colocado dentro de um tonel de azeite fervendo. E que teriam colocado João, e vamos lembrar que João aí já devia ter coisa de 90 anos de idade, e ele foi colocado dentro daquele tonel, mas que, para espanto de todos, quando retirado de dentro do tonel de azeite fervente, ele não tinha nenhuma queimadura. Quem conta essa história é o escritor da História Eclesiástica, Eusébio. E assim a igreja recebeu forte perseguição por parte de todos. Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximiano Trácio, Décio, Valeriano, Diocleciano e Galério. Até o ano 311, houve forte perseguição contra a igreja. E todos os pais da igreja, aí você inclui Papias, Justino Marte, Policarpo, foram mortos por causa do amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Policarpo tem uma história belíssima, que já idoso, depois de muitos anos tomando conta daquela igreja, ele foi discípulo de João e foi levado para ser queimado na fogueira e seria liberto se ele negasse a Jesus. E ele disse: o Senhor Jesus andou comigo, foi fiel a mim todos esses anos. Por que que agora, depois de velho, eu iria negá-lo? E enfrentou a fogueira e foi morto, e foi um dos que deram a sua vida pelo amor do Evangelho. Tudo vai mudar nessa questão mais na frente, quando nós entendermos o que aconteceu depois do Edito de Milão. Mas nesse momento a igreja estava crescendo, a igreja estava pregando o Evangelho, e nós precisamos entender também como foi a evolução dessa pregação do Evangelho. Porque todos os primeiros crentes eram judeus. Pedro e Paulo e Tiago e João e André, todos eles eram judeus. E todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador em Jerusalém também eram uma comunidade judaica. Era muito mais fácil para o judeu crer em Jesus como Salvador por todas as razões que já apresentamos. Eles adoravam ao único Deus, eles esperavam o Messias que lhes fora prometido, eles tinham a Bíblia, a Tanar, como a palavra de Deus que apresentava a Jesus. Quando vemos, por exemplo, Mateus capítulo 24, Jesus está falando com os judeus a caminho de Emaús e mostrando sobre essas coisas, eles ficam admirados e falam: será que Jesus não está sabendo de nada, do que aconteceu, de Jesus de Nazaré? E eles dizem assim: nós esperávamos que era ele que ia salvar Israel. Ou seja, eles estão desesperançados porque Jesus morreu, mas ele dizia: nós esperávamos que era ele o Messias. E o texto diz que Jesus disse: ó nécios, tardios de coração para entender, e diz que começando por Moisés e passando por todos os profetas, ensinou-lhes ou mostrou-lhes tudo o que a respeito dele estava nas Escrituras. Ou seja, é a fé judaica e o livro judaico que fortalece a esperança judaica do Messias. Então é muito mais fácil para um judeu receber a Jesus como Salvador. No segundo momento, quem foram os que confessaram a Jesus como Salvador? Os prosélitos. Prosélitos são pessoas não judaicas convertidos à fé judaica. E você lembra que eu já citei aqui na aula passada que Jesus disse que os fariseus, eles moviam céu e terra para converter um prosélito.
Ou seja, havia judaização em ação no mundo naquele instante, levando o judaísmo para outros povos que não judeus. Ou seja, já haviam gentios sendo convertidos à fé judaica. Eles também se circuncidavam, eles também iam à reunião nas sinagogas, eles também iam a Jerusalém no templo e adoravam a Deus, eles guardavam o sábado, ou seja, a única coisa que eles não tinham era o sangue judeu correndo nas veias, mas toda a prática religiosa judaica eles faziam. E então foi muito mais fácil também alcançar esse grupo com a pregação do evangelho, porque quando os judeus aceitaram, logo os prosélitos também aceitaram. Vamos lembrar aí do caso do tesoureiro Mó, da rainha de Candace, rainha dos etíopes, que não sendo judeu, ia para Jerusalém a fim de adorar. Como foi apresentado a Jesus Cristo, logo creu e foi batizado. Mas em seguida, a igreja começou também a pregar para os gentios. Quando o apóstolo Paulo inicialmente chegava numa cidade, ele ia logo nas sinagogas, porque lá ele encontrava judeus e prosélitos. Mas em seguida, ele começou a pregar também aqueles que não eram da fé judaica. E o que aconteceu é que muitas comunidades começaram a surgir, que eram comunidades gentílicas, cristãs. Como Antioquia, por exemplo, é uma igreja que a maioria era de gentios. Igrejas como Corinto, Éfeso, Tessalônica, eram igrejas que tinham a maioria de gentios. Por isso que mais na frente vai haver a necessidade de resolver essa questão quanto a guardar ou não os preceitos da lei de Moisés, e o primeiro concílio da igreja é chamado para atuar, que é o concílio de Jerusalém, para resolver essa questão entre tudo isso. Então nós temos a pregação do evangelho que iniciou com os judeus, passou pelos prosélitos, mas aí logo nós tivemos o alcance dos gentios, igrejas gentílicas surgindo pelo mundo e abraçando a fé cristã e abraçando a fé em Cristo Jesus. E aí também é exatamente uma coisa que vai explicar a perseguição romana, porque os romanos queriam que todos os povos sob o seu domínio adorassem os seus deuses e adorassem também o imperador, que era tido como Deus. Era muito bom para Roma que as pessoas adorassem o seu Deus e principalmente o imperador, porque evitaria revoltas e tudo mais. Apenas os judeus de todos os povos sob o comando de Roma, apenas os judeus foram liberados para ter a sua própria fé. Os romanos sabiam que era muita confusão e foi a causa de todas as revoltas judaicas, foi a questão religiosa. Então os romanos perceberam que tentar forçar os judeus a largar a sua fé era briga, era confusão, era problema, e Roma não queria isso. Então permitiu que os judeus continuassem adorando ao único Deus em quem eles criam. Aí agora nós temos um problema, porque agora nós temos gentios adorando ao mesmo Deus que os judeus adoram. Mas os judeus tinham licença para isso. Os prosélitos, mais ou menos, porque de alguma forma estavam abraçando a fé judaica. Mas os cristãos, adorando esse novo Deus que apareceu agora, um tal de Jesus Cristo, então os romanos tiveram dificuldade de absorver isso, e esse também foi um dos motivos da perseguição que os judeus empreenderam, que os romanos empreenderam aos cristãos ao longo desses 3 séculos que a igreja se desenvolveu inicialmente. Como é que isso aconteceu? O que é que a igreja fazia nesse período? O que é que fortaleceu a igreja mesmo debaixo de perseguição constante? O que é que deu à igreja a condição de continuar? 2 coisas, pelo menos, estavam sendo focadas pela igreja nesse momento. Primeiro, a vida da igreja. A igreja era formada por
pequenos grupos que se reuniam nas casas, às vezes em algum outro local, e eles cuidavam uns dos outros. Havia o amor que integrava a igreja. O próprio Jesus disse: nisso todos saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A igreja se reunia, se tratava como irmãos, mesmo pessoas que nunca tinham se conhecido antes. Eles, como vimos na igreja em Jerusalém, até vendiam as suas posses para compartilhar com aqueles que nada tinham. Então a igreja cuidava de si mesma. A igreja estava envolvida com a própria existência dela, com cuidar uns dos outros, o amor, a comunhão, tudo isso ia sendo trabalhado. Até mesmo as ofertas que eram tiradas, elas eram revertidas, na maioria das vezes, para cuidar das necessidades da própria igreja, até porque a igreja não tinha ainda uma instituição, não tinha prédio, não pagava água, luz, energia, não tinha funcionários, não tinha uma instituição que tivesse também despesas. Então tudo que a igreja recebia basicamente era para ajudar aqueles irmãos carentes. A outra coisa que manteve a igreja nesse período coesa foi o cuidado com a doutrina. Logo cedo, a igreja percebeu que precisava defender a sua fé, que não podia abrir mão daquilo que era o ensinamento de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai escrever dizendo: olha, se até um anjo do céu vos apresentar outro evangelho, seja considerado maldição, seja anátema, porque a igreja entendeu que precisava defender a fé em Jesus Cristo, e isso também foi um fator de agregação. Eles estavam reunidos em torno de uma fé comum. Eles estavam reunidos em torno do livro, dos ensinamentos de Jesus Cristo, e isso também fortalecia o grupo. É muito claro percebermos nesse período da história patrística, dos pais da igreja, quantos pais, chamados pais apologistas, se levantaram para defender a fé e escreveram cartas defendendo a fé cristã, defendendo Jesus Cristo, defendendo as Escrituras, e isso é feito de forma muito interessante. Esses fatores contribuíram para a igreja se preservar coesa, unida, até o terceiro século. Como disse, só era crente quem realmente era crente. Só estava na igreja quem de fato era convertido, porque havia forte perseguição e tantas outras coisas negativas aí. O que mudou essa história a partir do quarto século foi exatamente um fato muito interessante com Constantino. Constantino era o imperador romano de então, e naquela época haviam 2 imperadores, e para cada imperador ainda havia um segundo, que era um Augusto, porque foi a época em que Roma foi fortemente atacada pelos seus próprios, pelos próprios membros da elite de Roma. O que acontecia era que uma pessoa reinava, logo em seguida vinha outro e matava esse e reinava em seu lugar, muitas vezes apenas alguns meses no poder, e aí era morto também. Então, para evitar isso, como o Império Romano havia se espalhado pelo mundo todo, se criou como se fosse uma sede em Roma e uma sede em Constantinopla, como que se uma sede ocidental e uma sede oriental. E em cada um desses pontos havia um César e um Augusto, dois homens com poderes. 2 estavam em Roma e 2 estavam em Constantinopla. Isso para evitar, foi a solução achada para evitar aquele problema. Agora alguém, para dominar todo o Império Romano, não tinha que matar uma pessoa, tinha que matar 4 para poder conseguir ser o novo imperador. Então esse modelo fez com que estancasse esse período de matar um imperador atrás do outro. E aí nesse momento existe Constantino, que é um desses que está
como um dos líderes de Roma, mas ele resolve marchar contra o outro para unificar o Império Romano novamente. E nessa ida, ele, para enfrentar a famosa batalha da Ponte Milvian, ele diz que tem uma visão, um sonho. Naquela visão, ele viu um lábaro. Lábaro era um símbolo cristão, uma cruz. E quando ele viu no céu o lábaro, ele viu também uma fala, uma inscrição daquele que seria Jesus Cristo, dizendo: com este sinal vencerás. E então ele enfrentou a batalha da Ponte Milvian, venceu o seu adversário e unificou o exército, o Império Romano, tornando-se o único imperador de todo o império. E agora ele associa essa vitória a Jesus Cristo. Constantino diz que foi Jesus que lhe apareceu e lhe apresentou o lábaro e disse: com esse sinal vencerás. E ele então converte-se à fé cristã. Há quem duvide se a conversão foi genuína, se não foi e tudo mais, mas o fato é que isso mudou completamente a história da igreja. Porque antes, até aqui, como vimos, ser crente era ser perseguido, era ser maltratado. Ser crente era passar por muitas dificuldades e dar a sua própria vida por amor a Jesus Cristo. Agora não. Agora não há mais perseguição. O edito de tolerância já tinha interrompido a perseguição constante. E agora o edito de Milão dá total liberdade religiosa para aqueles que querem adorar a Jesus Cristo. Logo, agora não há mais problemas. A igreja ficou muito alegre com tudo isso no primeiro momento. Só que o que aconteceu? No primeiro instante, Constantino não envolveu-se com a igreja, dando liberdade religiosa para que todos pudessem seguir ao Deus que quisessem. Só que naquela época, o paganismo era sustentado pelo Estado. Porque quem sustentava os templos pagãos dos deuses romanos, que adoravam também o imperador, era o imperador, que patrocinava essas coisas. Agora Constantino vai tirar o dinheiro que dava para os templos pagãos e vai incentivar a construção de templos cristãos. E vai surgir aí a igreja de Santa Sofia, a grande igreja em Constantinopla, que é o grande marco desse início, dessa nova etapa da igreja. E agora há uma outra questão complicada. É que agora ser cristão é ser do lado do imperador. Agora ser cristão é uma coisa muito boa, porque na verdade é gozar dos favores do imperador, inclusive receber verba estatal para a construção de templos, para sustento de ministros. Então, com isso tudo, começa a acontecer aí uma mistura da igreja com gente que não tinha nada a ver com a igreja. E a igreja começa a se fundir com o Estado, de maneira que lá na frente nós vamos ter, por exemplo, Constantino, ele declarando quem serão os bispos das cidades, ou escolhendo os bispos. Agora o bispo é nominado pelo imperador. E aí quem ele vai escolher como bispo? Ele vai escolher aquele que lhe é favorável. Agora, antes tinha que orar, jejuar, pedir a Deus, levantar as mãos para os céus e entregar ao Senhor a sua direção. Aliás, era somente um homem muito corajoso que assumia essa direção, porque na hora de uma perseguição, o primeiro a ser morto era o líder, era o bispo da igreja. Agora não. Agora é o governador quem escolhe quem é o líder, quem é o bispo, e ele goza dos favores do governador para estar ali. As primeiras mudanças logo vieram a ocorrer e logo muitos problemas vieram a surgir de ordem política, de ordem espiritual, associadas a essa questão. É exatamente sob o comando de Constantino
e por causa dos primeiros problemas surgidos na igreja, que foi convocado o primeiro concílio, chamado Concílio de Nicéia, e nesse concílio nós vamos ter um destaque para dois grandes personagens. O primeiro é Eusébio e o segundo é Atanásio, porque agora o rei é quem preside o concílio, é quem decide o que vai fazer. Tudo começou porque Ário, um diácono da igreja, levantou-se contra Alexandre, que era bispo de Alexandria, e ele defendia uma fé muito complicada, que os pais da igreja já tinham atacado, dizendo que Jesus não era Deus, mas um ser divino. Ário dizia que Jesus tinha sido criado por Deus e Deus, a partir de Jesus, criou todas as coisas. Esse debate foi levado diante do imperador e diante da igreja e muitas coisas aí aconteceram. Mas o concílio foi levantado e Atanásio foi o secretário daquele concílio. Foi sob a sua liderança que o concílio decidiu aquilo que era o que ainda hoje pregamos como sendo a fé cristã. Então, aquele concílio editou um documento para dizer o que era que eles pensavam. O credo niceno, o credo atanasiano, declarou que Jesus é Deus e é Deus incriado e que é Deus que existe eternamente, assim como o Pai e o Espírito Santo. As ideias de Ário não foram acatadas e ele foi banido da igreja. Mas depois Eusébio vai trabalhar politicamente para que a coisa aconteça e lá na frente o bispo Alexandre é retirado e Ário é empossado ou é declarado que seria o bispo daquela cidade. Mas morreu de um mal súbito na noite anterior à sua posse e o herege nunca chegou a assumir a cadeira de bispo. Quem veio a se tornar bispo da cidade mais uns dias é o próprio Atanásio, que Deus levantou para ser um homem, para aquele momento, defender a fé cristã e sustentar os princípios da palavra de Deus. Dois outros homens vão ser levantados aí para contribuir com a expansão da igreja nesse período aí do quarto para o quinto século. O primeiro é Jerônimo. Jerônimo, ele nasceu em Viena e ele contribuiu muito para a história do cristianismo. Com cerca de 25 anos de idade, converteu-se ao cristianismo, estudou muito o hebraico e o grego, e ele é o que foi responsável por traduzir a primeira versão da Bíblia em um idioma ocidental. Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, que é chamada a Vulgata. Vulgata vem daquilo que é comum, ou seja, uma Bíblia traduzida para a linguagem do povo, para que o povo tivesse acesso às Escrituras. É tão forte a obra de Jerônimo nesse aspecto que vão se passar 1000 anos até que outra versão em língua ocidental viesse a aparecer. E a igreja passou a adotar os ritos em latim por muitos anos. Até poucos anos atrás, a Igreja Católica ainda usava os ritos em latim. O outro que se vai destacar nesse período também é Agostinho. Agostinho de Hipona, ele viveu na África, no norte da África, e ele também contribuiu muito para a fé cristã e para a defesa do Evangelho. Alguns até fazem distinção entre Agostinho jovem e Agostinho velho, dizendo que ele mudou de pensamento ao longo desses anos, mas muito contribuiu para a igreja e para a formação da igreja daquele momento. Veja, tudo isso, queridos, era a contribuição de homens levantados por Deus para que a igreja continuasse fazendo o seu trabalho. Mas a igreja veio se tornar aquilo que chamamos de igreja católica
depois desse período aí, exatamente porque a palavra católica quer dizer universal. É que naquele primeiro instante havia simplesmente igrejas, uma aqui, outra ali e outra lá, e elas não tinham nada em comum senão a fé em Jesus e a união fraternal. Ou seja, não havia um governo central, não havia uma organização institucional, não havia nada que as ligasse. Depois começaram a surgir as primeiras associações, a primeira forma organizacional de se conduzir a igreja. E aí a igreja depois une-se ao Estado para se tornar aquilo que veio a ser a Igreja Católica. Mais na frente vai surgir o Sacro Império Católico Germânico, que vai se tornar o império mais longo de todos os tempos. O quadro que aqui apresenta é a coroação de Carlos Magno como rei e é feito dentro de um forte contexto religioso, porque igreja e Estado estão juntos a mesma direção, uma instituição criada nesse sentido. Aí nós vamos começar a ter o governo papal, aquele que era o bispo de Roma passa a ser o líder da igreja e passa a comandar não só os destinos espirituais, mas também os destinos administrativos da igreja. E agora a igreja não é mais um agrupamento de pessoas unicamente para adorar a Deus, mas há toda uma organização institucional por trás dessa igreja. Isso a partir do V século já começam a surgir os primeiros papas ou aqueles que se denominam aí. Isso vai por muitos anos se alongar. É um período muito complicado que é chamado de Idade das Trevas. Tanto é a Idade das Trevas na história, porque a igreja impedia muitas vezes o crescimento científico em algumas coisas que ela julgava ser contrária, mas é também Idade das Trevas na questão espiritual, porque coisas complicadas começaram a acontecer e o paganismo começou a entrar na história. Primeiro, o paganismo entrou por causa do sincretismo religioso. Constantino tinha a ideia de que era necessário trazer os pagãos para a igreja e o preço a ser pago para isso muitas vezes era alto. Então é onde está, por exemplo, o surgimento de algumas festas pagãs que foram trazidas para a igreja cristã. Todos nós sabemos, nós já vimos isso em lições passadas sobre a questão da neve que cai no inverno durante o período de dezembro e janeiro em Israel, e vimos que não é possível que Jesus tivesse nascido nesse período, porque a Bíblia diz claramente que pastores estavam durante as vigílias da noite guardando os seus rebanhos. Ou seja, era primavera quando os rebanhos estavam no campo e não inverno quando a neve cai. Logo, o dia 25 de dezembro foi instituído como o dia do nascimento de Jesus, não por causa de sabermos que dia Jesus nasceu, porque nós não sabemos disso. Não temos o registro de nascimento de Jesus para saber que dia ele foi. Mas o que havia era uma festa pagã que comemorava o nascimento do Deus Sol, do Solus Invictus, e então essa festa foi trazida para a igreja, porque já que havia uma festa que todos comemoravam, então vamos trazer essa festa para cá e vamos comemorar como sendo o nascimento de Jesus. E assim iniciou-se então a celebração do Natal em 25 de dezembro. Nunca aconteceu em lugar nenhum de você ver nas Escrituras a celebração do Natal até o final do terceiro século. E nem Jesus, nem os discípulos, nem a igreja depois disso fez essa celebração, muito menos nessa data. É a partir de Constantino que isso vai acontecer. Mas se fosse somente isso, era uma coisa complicada, mas mais fácil de resolver. É que depois outras coisas foram sendo inseridas e nós vamos dar uma olhada aqui no quadro com algumas coisas que foram inseridas depois. Doutrina do Purgatório, inserida por Gregório o Grande, cerca do ano 593.
veneração da cruz, imagens e relíquias, ordenado por Imperatriz Irene no ano 788, o celibato do sacerdócio decretado pelo Papa Bonifácio VII no ano 1079, venda de indulgências, considerado como a compra do perdão no ano de 1190, o dogma da transubstanciação, de que o pão se transforma fisicamente no corpo de Jesus, foi decretado pelo Papa Inocêncio III em 1215, e a doutrina do purgatório, proclamada como dogma de fé pelo Conselho de Florença em 1439, ou seja, nós estamos vendo que a fé foi se deteriorando por causa de muita coisa sendo introduzida. Adoração de imagem, veneração de santos e tantas coisas aí foram sendo inseridas pela liderança da igreja, e a igreja foi perdendo aquilo que era a sua direção, que eram as Escrituras. Lembra que lá no primeiro momento, o que fortaleceu a igreja foi a defesa da fé, a pegada às Escrituras? Agora a igreja está começando a perder estas coisas, e então surge a necessidade de uma mudança quando a igreja chega na Idade Média. Aí passou uma questão muito complicada, porque a igreja agora, para confrontar os que lhe eram contrários e para forçar aqueles que não aceitavam as mudanças que foram introduzidas, passou a utilizar-se de algo terrível que era chamado o Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição. Nós temos aqui um quadro de alguém sendo esticado, sendo torturado. Nós temos aqui a ideia de um modelo de uma cadeira cheia de pregos para prender alguém e maltratá-lo e torturá-lo. Aqui foram muitos os métodos, e milhares de cristãos foram mortos por esta causa. Bastava alguém não concordar com as doutrinas de então, levantando-se contra o Papa e contra aquilo que foi ensinado por ele, para ser perseguido pela Santa Inquisição. No mundo inteiro houve perseguição de cristãos, e isso causou uma dificuldade muito grande para a igreja. E aí, a solução para resolver isso era que precisava haver um choque, uma ruptura, algo precisava ser feito para que mudasse o quadro, e foi a Reforma Protestante. Antes de Lutero fazer aquilo que foi o ato inicial da Reforma, alguns precursores foram apresentados aí. Primeiro é Pedro Valdo, que comandou uma série de cristãos chamados valdenses, que era um povo muito dedicado à fé, que não tinha nenhuma pretensão política, mas que não aceitava a liderança do Papa. E se diz que o Papa mandou matar, e talvez cerca de 1 milhão de pessoas morreram no ataque aos valdenses, e foi uma das maiores brutalidades cometidas então. Nós temos também John Wycliffe. Wycliffe foi um dos grandes nomes levantados por Deus na Inglaterra. Inclusive ele traduziu a primeira Bíblia para o inglês, trazendo aí a primeira texto sagrado no idioma ocidental depois do latim, e ele sofreu muito na mão da perseguição papal e foi conduzido à morte por muitas razões, por ter denunciado tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. Era um homem que tinha a fé cristã firme e que se levantou para denunciar todas essas questões cometidas pelo papado, e acabou sendo um dos primeiros mártires desse período na Inglaterra por causa daquilo que fez. Em seguida nós temos João Hus. João Hus foi um homem de Deus também que levantou-se contra o Papa para
pregar o evangelho e foi grande ensinador do evangelho e levantou-se contra os desmandos do Papa, vindo também a ser morto e foi excomungado em 1412 e depois lhe foi oferecido um salvaguarda do Papa para que ele pudesse ir até o Papa e conversar com ele. E ele foi enganado por essa situação e recebeu e foi até lá, mas quando chegou lá não era para conversar, era para morrer mesmo, porque disseram não se pode ter respeito com herege e mataram João Hus. E há uma ideia de alguns historiadores de que João Hus haveria dito uma profecia, dizendo que vocês vão matar o pato, que Hus em holandês é pato, mas que em 100 anos, ou menos de 100, antes de 100 anos, Deus vai levantar um ganso que vocês não vão conseguir matar. Teria sido essa uma declaração de João Hus. E depois surgiu também na Espanha Jerônimo Savonarola, que também foi um dos precursores da reforma, que também lutou contra o papado e tudo aquilo que estava acontecendo. O que nós podemos observar, queridos, esses homens aí não eram homens políticos, eles não eram homens que queriam o poder, eles eram homens de Deus que prestaram grande serviço à igreja, mas eram homens que não estavam conformados com os destinos espirituais que a igreja estava seguindo. Não estavam conformados com aquilo que estava acontecendo com a igreja. Logo, eles se levantaram não para confrontar a autoridade papal, mas para mostrar que estava errado, de acordo com as Escrituras, aquilo que estava sendo apresentado. Eu penso que se o Papa e os homens que estavam com ele fossem homens de Deus, que tivessem o bom senso e a humildade de reconhecer os seus erros e perceber que que estavam ensinando estava se afastando das Escrituras, tudo isso poderia ter sido evitado. Mas é claro que não era possível, porque não tínhamos mais homens de Deus à frente da igreja, mas sim homens de negócio, comandando um rico império, que queriam, na verdade, eliminar todo e qualquer que se levantasse contra eles. Até que surge, então, aquele que vai trazer o grande ato que deflagrou a chamada Reforma Protestante. Tudo, na verdade, começou por causa das vendas de indulgências. Veja, na fé católica, a indulgência seria alguma coisa complementar ou uma ação complementar ao que é o perdão, para que pudesse dar ao que pede perdão uma oportunidade de penitência. Ou seja, no início, a indulgência era, na verdade, uma coisa mais simples. Ou seja, a pessoa ia até o Papa ou até o padre, confessava os seus pecados, fazia a confissão auricular, e então o padre dizia que ele estava perdoado dos pecados e dava uma indulgência. Reze 30 Ave Maria, tantos Pai Nosso, faça isso ou aquilo. E essa indulgência seria uma forma de complementar a ação do perdão através de uma ação de piedade daquele que estava pedindo perdão. Só que, principalmente para a construção da Basílica de São Pedro, a igreja começou a ter necessidade de juntar dinheiro, de ter dinheiro para isso. E então começou a enviar pregadores pelo mundo para falar dessas questões e angariar fundos. E agora as indulgências não eram mais uma Ave Maria ou um Pai Nosso, mas dinheiro que poderia ser depositado no baú para que a pessoa tivesse a complementação da salvação. Ele pedia perdão pelos pecados e dava alguma coisa para complementar isso. E aí o que aconteceu é exatamente que essas indulgências começaram a ser vendidas por todo o Império Romano ou por todo o Império
germânico, e então chega à Alemanha um homem que foi o grande vendedor de indulgências ali, que é o quadro que aqui está apresentado, Johann Tetzel. Ele foi um grande vendedor e ele dizia: a moeda cai no fundo do baú e o seu parente pula do purgatório para o céu, porque as indulgências também começaram a ser vendidas não só pelo que pagava, mas porque podia pagar em favor dos que já morreram. E ele dizia ainda que se alguém pagasse a indulgência, ele teria os seus pecados perdoados, ainda que ele violasse a mãe do Filho de Deus. Agora, você imagine, não estou falando só que ele dizia que se alguém estuprasse, violentasse Maria, é que a igreja tinha também o dogma da virgindade perpétua de Maria. Quer dizer, alguém que violasse a mãe do Filho de Deus não só cometia o crime e o pecado de estupro, mas até desfazia o dogma católico da perpétua virgindade de Maria. E ele dizia que se alguém violasse a mãe do Filho de Deus, mas pagasse, ainda assim os pecados eram perdoados. Foi quando o jovem Lutero, professor da Universidade de Wittenberg e pároco daquela cidade, ele já estava sendo confrontado na sua fé. Porque a leitura de Romanos 1,17, que disse: o justo viverá da fé, já estava remoendo aquele homem, porque ele não conseguia mais enxergar outra forma de ver a salvação, senão unicamente pela fé. E agora chega alguém dizendo que paga o dinheiro e a fé e a salvação é conquistada, então foi, como se diz no ditado popular, a gota d'água. Foi aquilo que faltava para ele não suportar mais tudo isso. E então, no dia 31 de outubro do ano de 1517, Lutero afixou à porta da igreja que ele era o padre as suas famosas 95 teses. Veja, Lutero não queria formar uma nova igreja, Lutero não queria defender novas ideias, Lutero não queria sequer reformar o papado ou a igreja. Pelo contrário, Lutero, na verdade, acreditava que o Papa, ao receber a sua declaração das 95 teses, voltaria atrás na venda de indulgências. As 95 teses, basicamente, elas dizem 95 razões porque eu não concordo com a venda de indulgências, mas porque ela agride a salvação pela fé. Era basicamente isso que Lutero estava fazendo. Disse um certo escritor que Lutero era como se fosse um homem que está descendo no escuro a escadaria da torre do sino da igreja. E ele tropeça e cai. E no vazio passa a mão, e o que ele consegue alcançar com a sua mão é a corda do sino. Então ele fica pendurado na corda e o sino batendo e chama a atenção da cidade toda. Alguém pode pensar que aquele homem estava querendo chamar a atenção da cidade para si. Na verdade, ele estava caindo e tentou agarrar alguma coisa para não se arrebentar. Então, é isso que se diz sobre Lutero. Ele não queria formar uma nova igreja, mas estava tentando sobreviver na sua fé diante de um mundo tão conturbado. Aí a sua declaração causa forte impacto em todo o império, isso chega até o Papa, e Lutero é convidado para ir ao Vaticano. Ele não aceita ir ao Vaticano, inclusive orientado pelos seus amigos, e ele é levado à cidade de Worms para a chamada Dieta de Worms, quando ele seria confrontado com relação a tudo que havia falado e dito, e muito mais do que isso. Deus tem o controle de todas as coisas, e na Alemanha, poucos anos antes de Lutero, surgiu um alemão que inventou a imprensa. Wittenberg foi quem inventou a forma de se imprimir tinta no papel e gerar livros. E o que um editor de livros precisa? Ele precisa de um escritor. E encontrou em Lutero um homem que estava disposto a escrever. Inclusive, mais na frente, ele vai traduzir
a Bíblia para o alemão e vai ser impressa também. E então, entre o dia que afixou as teses e o dia que foi a Dieta de Worms, coisa de 3 anos depois, centenas de milhares de cópias de livros escritos por Lutero já haviam se espalhado pela Europa toda. E então, diante dele, numa mesa foram colocados os livros que ele escreveu para dizer: você abre mão de tudo que escreveu e declara que tudo que escreveu é mentira. E ele disse que não poderia ir contra a sua consciência e a sua fé em Cristo Jesus, e então foi condenado na Dieta de Worms. É que o seu amigo Ferdinando, príncipe de Wittenberg, o raptou para que ele não fosse morto por um grupo que já estava certo de matá-lo, e ele ficou escondido por muito tempo no castelo. Ali foi onde traduziu a Bíblia para o alemão, e a partir daí as coisas começaram a mudar, porque o que Lutero levantou não era uma coisa só dele. Na verdade, era um anseio de muita gente espalhado por todo o império. Não era só Lutero que não aguentava mais o pecado e as heresias da igreja. Muita gente, os que morreram antes, Pedro Valdo, João Hus, Wycliffe, Savonarola, foram alguns dos que já estavam insatisfeitos. Mas Lutero apenas balançou a corda do sino, e então na Europa inteira, todos os que não concordavam com as heresias papais começaram a se manifestar. Então nós vamos ter também Ulrich Zwinglio, João Calvino, Zwinglio na Suíça, João Calvino também em Genebra, na Suíça. Eles vão trazer um novo entendimento, construindo algo muito interessante que veio a ser a fé reformada, retornando a igreja para a palavra. Inclusive, é de obra de Zwinglio que nós seguimos, por exemplo, o que é o pensamento da Santa Ceia, porque a igreja pregava a transubstanciação, Lutero pregou a consubstanciação, Calvino pregou a graça inerente, e é de Zwinglio a ideia do memorial que hoje a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, segue. Esses homens escreveram muitas coisas e contribuíram para que em vários locais a igreja se libertasse do poder papal. Também aqui na França nós temos o quadro representando a noite de São Bartolomeu, quando os cristãos franceses, chamados huguenotes, foram assassinados num ataque brutal na chamada Noite de São Bartolomeu, onde os comandados do Papa se reuniram para atacar os cristãos, mas pensando que aquilo faria com que a fé dos cristãos da França desvanecesse, aquilo, na verdade, muito os impulsionou. E aqui nós temos também Henrique VIII, que era o príncipe regente, era o rei da Inglaterra, e também levantou-se contra o Papa. Alguns questionam o aspecto de Henrique VIII ter sido um reformador, porque ele, na verdade, tinha desejos pessoais, interesses pessoais nessa questão. Porque casou-se com uma mulher e queria separar-se, e separou-se para casar com outra. Como o Papa jamais daria a bênção sobre um divórcio, então Henrique VIII queria se livrar dessa questão. É bem verdade que para ele a coisa foi motivada por interesses pessoais, mas foi a iniciativa de Henrique VIII que tirou a Inglaterra da mão do Papa, vendo a formar depois uma forte igreja, a igreja anglicana na Inglaterra, e depois nós vamos ter John Wesley, outros grandes nomes da igreja anglicana que contribuíram para a fé em Cristo. O que é que nós aprendemos com todas essas coisas, queridos? É que a igreja é de Jesus Cristo. É o Senhor que é o dono da igreja. E ele nunca perdeu o controle sobre todas as coisas. O Senhor continua sendo aquele que mantém a sua igreja e que a sustenta.
e que embora o mundo queira lutar contra a igreja, e embora os sistemas mundanos sejam contrários à igreja, sejam judeus, romanos ou papas, quem se levantar contra a igreja não será vencedor, porque foi o Senhor Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continuemos seguindo a Jesus com alegria. A igreja não pode se afastar de Jesus e da palavra de Deus, porque fazendo assim nós continuaremos firmes nessa jornada que o Senhor tem nos levantado para continuar pregando o Evangelho e fazendo aquilo que foi dado à igreja primitiva para fazer. Que Deus abençoe a cada um dos alunos, que Deus lhes dê fortaleza para continuar sendo firmes na doutrina cristã e seguindo a Cristo acima de tudo e sabendo que qualquer que seja a perseguição que se levante, qualquer que seja a dificuldade que a igreja venha enfrentar, ela sairá vitoriosa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e a paz do Senhor.